Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Quero manifestar minha alegria de poder estar aqui e dizer um pouquinho daquilo que eu estou sentindo desde a hora em que eu cheguei, vindo do Rio de Janeiro e podendo experimentar algo de muito especial nesse lugar. Eu muitas vezes já tinha as referências e o nosso povo de Deus lá, carioca, também vibra com o Padre Reginaldo Manzotti, com o seu fervor, com essa obra maravilhosa. Mas eu posso dizer agora de uma forma mais plena, estando aqui, vivenciando esse momento, que essa obra é de Deus. E que Deus tem algo de muito especial, porque eu sinto aqui um espírito de fé e, sem dúvida, o espírito do Evangelho que faz a gente afervorar o nosso coração. Por isso, desde já, eu, Padre Gleuson, vindo lá do Rio de Janeiro, quero também convidar as pessoas que estão nos acompanhando nessa noite de louvor para abraçarem essa obra, abraçarem essa causa. Dever evangelizar, a rede católica da igreja só pode evangelizar se os irmãos abraçarem essa obra. Por isso, você que está me vendo, você que está em casa, você que nos acompanha, que bebe dessa noite que tem muito de Deus a nos agraciar, desde já você pode ligar e se tornar um associado e abraçar essa causa junto conosco e também apresentar o seu pedido de oração pelo número 041 3231 6060. Tecle 1 e se torne mais um a abraçar essa causa. Vamos aplaudir a obra de Deus que está acontecendo aqui. Podemos abrir as nossas mãos e pedir o Espírito Santo. Ele que é aquele que é capaz de quebrantar os nossos corações. Feche os seus olhos e abra bem as suas mãos. Ele quer nos tornar abertos, sensíveis a tudo que a graça de Deus vai operar no meio de nós. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, sua voz. Espírito Santo repousa, Espírito Santo, Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. Ergue bem os seus braços no alto. Vamos pedir que Ele venha. Espírito Santo repousa. A força da igreja. Vamos clamar com o coração. Espírito Santo repousa, Vem Espírito Santo. Espírito Santo repousa, Espírito Santo. Espírito Santo repousa. Traz unção a nós. Traz unção. Traz unção a nós. Espírito Santo repousa. Traz unção. traz Unção a nós. Espírito Santo repousa. repousa sobre nós. Vem Espírito Santo. Que essa palavra venha fazer nós rezarmos a nossa dor. Porque só assim
as nossas dores podem ser transformadas em caminhos de santificação, caminhos de libertação e cura, diante das necessidades que nós trazemos nessa noite. Feche os seus olhos e vá se deixando conduzir por aquilo que Deus vai fazer nessa noite, que desde toda a eternidade Ele preparou para nós. Pede de todo o coração. É o próprio Jesus que disse para nós: pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vai pedindo de todo o coração. Não, Ele não nos reuniu aqui à toa. Ele tem um propósito para nós, uma graça especial. Por isso, desde já, você também que está em casa, pode participar conosco, pode ir colocando o seu pedido de oração, ligando para nós, pelo número que já foi dito, mas eu volto a dizer para você, 041-3221-6060, tecle 1, coloque o seu pedido de oração, se una a nós nessa noite que o Senhor preparou para nós. Algo especial Ele tem para os nossos corações. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Vem curar nossos corações, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre nós, sobre nós, Espírito Santo, ela Maria Candaria, ela Maria. E você que está aí de casa, se você puder, abra a sua palavra. Nós vamos colocar aqui uma palavra motivadora para inspirar os nossos corações nessa noite. Vamos pegar o texto do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículo 21 seguintes. Se você estiver aí na sua casa e quiser acompanhar conosco, pegar a palavra, rezar a palavra conosco, Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículo 21 seguintes. Jesus partiu dali e retirou-se para os arredores de Tiro e Sidônia. Eis que uma cananeia, originária daquela terra, gritava: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Vamos rezar juntos isso? Vamos lá? Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos vieram a ele e lhe disseram com insistência: despede-a, ela nos persegue com seus gritos. Jesus respondeu-lhes: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas aquela mulher veio prostrar-se diante dele, dizendo: Senhor, ajuda-me. Juntos. Senhor, ajuda-me. Jesus respondeu-lhe: não convém jogar aos cachorrinhos o pão dos filhos. Certamente, Senhor, replicou-lhe ela, mas os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Disse-lhe então Jesus:
Ó mulher, grande é a tua fé. Seja-te feito como desejas. E na mesma hora, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aplauda a sabedoria do Evangelho, a palavra de Jesus. Esse é um dos textos mais bonitos da Sagrada Escritura e talvez também um dos textos mais difíceis. Mas Deus colocou no meu coração essa palavra para partilhar com você e para você vivenciar algo de muito especial por esse trecho sagrado, por essa perícope do Evangelho. Imagine, meus irmãos, a fé manifestada por uma pagã. Ela é uma cananeia, pedindo por sua filha atormentada. E ela vai enfrentando todos os obstáculos, todas as barreiras que se colocam, ela vai derrubando cada uma delas. Imagine, meus irmãos, que Jesus também se torna um entrave. Nós pegamos por esse texto o sentido da universalidade da salvação. A salvação não é restrita à casa de Israel, ao povo eleito, mas é aberta a todos. E por isso, então, a experiência da cananeia pode se tornar a experiência do seu coração. Você que me acompanha da sua casa, ou até mesmo do seu trabalho, e pode dar uma paradinha para rezar conosco. Imagine, exatamente esse texto vai abrir essa possibilidade para nós. Essa mulher, de uma forma muito bonita, vive os obstáculos, mas não responde com revolta. Repitam, mas não responde com revolta. Com essa voz de morte eu não gostei não. Vamos lá, com força, bonito. Mas não responde com revolta. Ela podia, naquele momento em que Jesus diz, antes de tudo ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quando o Senhor diz a ela que não é lícito tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos, que era uma expressão muito usada pelos judeus e que Jesus usa, quase que para provocar a fé no coração dessa mulher. Imaginem, exatamente nessa hora, ela se agiganta na fé. Ela podia, naquele momento, desistir, desanimar, esmorecer, dizer, vou-me embora. Ele não vai poder fazer nada por mim. Ele fechou as possibilidades para mim. Mas não. Ela persiste na fé. Repitam. Ela persiste na fé. E você vai dizer comigo, eu vou persistir na fé. Eu vou persistir na fé. E olha o que acontece. Humildemente ela diz, tá bom, Senhor. Não tem problema. Nós sabemos que da mesa dos donos caem as migalhas, como quem diz, eu aceito as migalhas. Repitam. Eu aceito as migalhas. O que será as migalhas de Deus? O que será esses restinhos que podem cair da mesa? Pode ser muito, meus irmãos. E é por isso que essa mulher, ela ensina para a gente a vivenciar os nossos momentos de dor. Eu queria trazer o seu coração para essa experiência. Não se revolte. Às vezes nós somos tentados a se revoltar, a se fechar, a viver aquela tentação de criar resistências. Vamos seguir o caminho do coração da cananeia. Uma pagã. Atenção, meus irmãos. Uma pagã. Ela não é da casa de Israel. Ela não é do povo eleito. E ela manifesta uma fé admirável. Ela aceita a migalha que possa cair da mesa. E aí então Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. Repitam. Mulher, grande é a tua fé. E aí, imediatamente o Senhor concede a graça que ela tanto desejava, a libertação da sua filha. Você que está me ouvindo, você que está agora recebendo essa palavra no coração, pensa bem o que é que Deus está querendo dizer para você. Às vezes, as dificuldades,
elas possibilitam o nosso crescimento. Às vezes a dor é o caminho para amadurecer a fé. É ou não é verdade? Ah, eu não senti firmeza. Vamos lá. É ou não é verdade? Meus irmãos, quem vos fala também passou por situações assim. Às vezes as pessoas olham para o padre com a carinha bonitinha, nem pode imaginar o que a gente já enfrentou. Na Jornada Mundial da Juventude, que aconteceu lá na cidade do Rio de Janeiro, quando estávamos nos primeiros momentos do ministério do Papa Francisco, não é? A igreja naquele fervor todo, eu era um dos responsáveis da música nesse grande evento. E no meio do evento, eu comecei a ter uns súbitos sangramentos, que eu achava ser apenas uma infecção urinária. Sabe quem foi a primeira pessoa que me deu o sinal? Muita gente não sabe, mas foi o padre Reginaldo Manzotti. Chegou pertinho de mim, no meio da jornada, no meio daquela loucura toda, ele disse assim: você não está bem. Eu não sei o que é, mas você não está bem. E eu disse: pode deixar, eu vou me cuidar. E realmente as coisas não estavam bem. Eu fui para o médico naquela expectativa de saber, e já tinha um pouco o diagnóstico na minha cabecinha, dizendo: não, é só uma infecção. E aí então, o médico pediu os primeiros exames, porque eu já tinha passado por um urologista que também disse achar ser apenas uma infecção. E aí então, quando o médico pegou e olhou através da internet o resultado, eu tinha um tumor, um carcinoma na bexiga, do tamanho de uma laranja. Você pode imaginar, eu tinha acabado de fechar o meu segundo trabalho com música, o meu segundo CD, Amor Intercessor. Nunca essa canção teve um significado tão forte para mim quanto naquele momento. Entender que muitas pessoas estariam rezando por mim e só assim eu ia conseguir vencer aquela dor. Imaginem que a gente pensa tudo. Normalmente o padre é a pessoa que mais recebe essa realidade do sofrimento através das confissões, dos acompanhamentos, das orientações. Mas agora era a vez de eu estar enfrentando essa dor. E quantas pessoas foram acolhidas e fortalecidas pela minha palavra, pela minha presença, e agora eu ia precisar de todo mundo. Imagine, venci. Foi retirado o tumor às pressas, porque realmente estava crescendo e, segundo o médico, existia grande possibilidade de fechar as vias urinárias e aí a coisa ia complicar mais. Por isso, tudo foi às pressas e com a ajuda do meu bispo, Dom Reni, e o apoio dos sacerdotes amigos, mas sobretudo do meu povo querido. Uma das experiências mais bonitas foi uma menininha. Eu gosto sempre de contar porque essa menininha chamou muita atenção. Uma dessas vezes eu estava bastante debilitado, tinha saído de uma dessas aplicações depois da retirada do tumor e eu me forçava a celebrar para não ficar também ruminando a dor e o sofrimento, né? A coisa estava sendo encaminhada e não sabíamos ainda onde ia dar, mas tudo indicava que eu estava ficando cada vez melhor. E aí essa menininha, eu antes de entrar para celebrar, tipo essa daqui, ó, essa coisa linda que está aqui com o tercinho na mão, puxou assim a minha casula e disse assim: padre, eu estou rezando por você. E aí a mãe pediu que eu continuasse olhando para ela e ela disse: eu estou jejuando. Um negocinho desse tamanho. Aí eu pensei, essa mãe é maluca, deixar uma menina dessa jejuar. Aí a mãe fez para eu continuar ouvindo o que ela tinha para dizer. Ela disse: durante uns dias eu não estou comendo doce. Era a forma dela dizer que ela estava jejuando por mim. Eu nunca esqueci dessa imagem. Ficou gravada no meu coração. Depois, quantos e quantos lugares que eu pude visitar e pregar após todo esse episódio difícil. Quantas pessoas me abraçaram, se emocionaram, né? Teve uma senhora que me abraçou e ficou horas chorando. Eu pensei, alguém morreu, algum problema, alguma coisa. E aí no final ela disse: padre, o motivo das minhas lágrimas é você.
Aí eu disse, Jesus, o que foi que eu fiz? Ela disse, não, é de alegria, padre, porque eu rezei muito e é tão bom ver o senhor bem. Olha que coisa bonita, né, gente? Eu queria dizer para vocês que a dor vivida na fé é outra coisa. A dor rezada, ela pode ser uma grande porta de bênção para nós. Eu gosto sempre de contar alguma situação concreta. É sempre, às vezes, uma oportunidade, aquilo que a vida nos dá, é sempre uma possibilidade da gente também aproveitar para crescer, né? Depois disso tudo, graças a Deus, eu estou bem, a gente continua a missão, nosso trabalho com música, né? As canções que Deus nos inspirou. E aí, eu fui chamado por uma missão um pouco diferente, né? A gente sempre caminha aí pelo Brasil, mas eu não tinha ainda ido para fora. E aí me chamaram para pregar nos Estados Unidos, em Boston. Eu estava muito amedrontado. Vocês não podem imaginar, porque padre também tem medo, né? Muita gente não sabe, que às vezes tem gente que só quase pega assim no padre para saber se a gente é gente mesmo, né? E aí então eu fui chamado para essa missão em Boston. E eu estava muito inseguro, apesar de ser para uma comunidade de brasileiros, né, toda a logística seria na base do inglês. Eu falei, será que eu vou conseguir me virar bem? Será que vai dar tudo certo? E toda a estrutura que é própria de uma viagem. E uma missão diferente, né, com uma temática muito atual, que era sobre misericórdia. Depois que eu soube que o tema era misericórdia, era almoço, jantar, misericórdia. Café da manhã, misericórdia. Só pensava em misericórdia. Então eu estava desse jeito, dentro do voo, ali com a Bíblia, né, com a encíclica do Papa, rezando. E aí, de repente, acontece uma coisa inusitada. Uma turbulência. Mas nos tempos atuais, até a turbulência a gente até leva numa boa. Mas quando o negócio começou a ficar feio, por que eu digo ficar feio? Porque quando a gente vê o desespero nos olhos das aeromoças, é porque o negócio está feio. É ou não é verdade? O coque sai do lugar, a maquiagem desandou, elas ficam com aquelas butucas de olho, começa a andar para frente, para trás, para frente. Falei, pronto, o negócio está ficando feio. E aí é engraçado porque todo mundo está pensando a mesma coisa, mas ninguém quer dizer, né? Mas todo mundo olha um para a cara do outro. Parecia que estava escrito na bolinha em cima da cabeça. Será que é hoje? Será que é hoje que São Pedro vai me chamar, né? E aí eu também estava com medo, porque estava sacudindo demais, né? Inclusive teve bolsas que caíram da parte de cima, então a gente começou a desesperar, né? E aí o senhor que tinha uma poltrona vazia e o senhor estava aqui assim próximo de mim. E aí eu percebi que ele estava muito amedrontado. E aí eu comecei a olhar para ele e percebi que ele queria falar. Então, nessa hora, o instinto sacerdotal ajuda, né? Na mesma hora, eu assim com o olhar, mostrei para a gente estar junto ali, venceu aquele momento de medo. E aí ele começou a conversa assim. Eu fui enterrar o meu tio. Será que agora vai ser eu? E eu doido para dizer para ele, tu tá sem assunto, né? Quer dizer, um negócio desse, numa hora dessa. Aí eu disse, não, fique tranquilo, ó. Deus vai ter misericórdia da gente, ainda não é a hora. Estava com misericórdia na cabeça que não saía mais, né? Você fique tranquilo, Deus vai ter misericórdia. E aí eu disse, para tranquilizar o senhor, deixa eu dizer, eu sou padre. Porque eu estava com uma camisa de clerma, mas ela estava aberta. Então eu disse, eu sou padre. Aí ele disse, isso é bom ou ruim? Como quem diz, ele está pronto para me encomendar para São Pedro, né? Vai ser mais rápido do que nunca. E aí então, eu disse, não rapaz, é bom. Eu estou aqui para rezar, para te acalmar, para a gente passar por essa. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ainda não foi daquela vez. E aí então, quando descemos do avião, cada um foi para uma direção, mas de longe ele me avistou. E aí de longe, ele levantou a mãozinha e disse assim, misericórdia. Quer dizer, ele não esqueceu mais, né? Eu quero dizer para vocês que às vezes a vida é isso. É a gente passar por algumas turbulências. É uma sacudida no coração, porque nessa hora, quem já passou por uma situação de perigo, de risco, sabe o que eu estou dizendo. Parece que a gente quer repensar tudo.
um momento de enfermidade, às vezes uma situação de uma tempestade na vida, uma dificuldade, às vezes é a possibilidade da gente repensar um monte de coisas. É ou não é verdade? Pensar se a gente está sendo família suficiente, pensar se nós estamos sendo bons cristãos, se nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para nós. É ou não é verdade? Quem já passou por uma situação assim, limite, é o que passa pelo coração da gente. E eu quero dizer, hoje, nessa noite que Deus preparou para nós, que a minha vida hoje é um testemunho disso. Eu pude repensar muitas coisas passando pelo drama desse câncer. Eu também quero dizer isso ao coração de tantas pessoas que agora estão nos acompanhando, aí de casa, pela TV, que possam receber essa palavra. Vamos viver a experiência da Cananeia. Talvez você esteja dizendo assim, mas padre, eu não estou entendendo nada. Está sendo um momento de escuridão, de incerteza. E aí eu quero dizer para você, colocar-se em Deus. Repitam isso. Colocar-se em Deus. Com mais ousadia. Colocar-se em Deus. Eu sei que às vezes é difícil. Mesmo que a gente não saiba como rezar, o que rezar, mesmo que seja um coração em lágrimas, num silêncio, mas vai colocar o teu coração em Deus. Eu vou dizer para vocês, muita gente não imagina, mas um padre sofrendo é um ser humano como outro qualquer. Algumas pessoas, às vezes, quando chegavam na missa, não queriam ouvir que o padre estava sofrendo. Se eu dissesse, não, eu estou ainda com umas dorzinhas, está complicado. Tinha uma senhora que era engraçadíssima, ela disse, não, mas Deus já curou, já passou. Eu digo, não, está curando. E tem horas que a gente grita, a gente sofre, a gente chora. Muitas vezes a gente não tem noção disso. Mas a verdade é que muitas vezes essas oportunidades podem fazer o nosso coração crescer. Por isso, você que está em casa, você também pode estar recebendo essa palavra como uma bênção nessa noite. Como a Cananeia, nós não vamos nos revoltar. Nós vamos nos agigantar na fé. Você está me ouvindo? Você está me vendo? E você pode gravar essas palavras no coração. Como a Cananeia no Evangelho, você pode se agigantar na fé. Por isso eu queria convidar você a rezar comigo. Vamos fechar os nossos olhos. Eu queria presentear o coração de vocês com essa canção que eu só entendi o significado depois que eu passei por esse drama, por essa enfermidade. Eu sei que às vezes é difícil, mas Deus nos dá oportunidades da gente entender a força das palavras. Deus me deu essa canção quando eu estava pedindo também por uma amiga que estava passando por essa realidade do câncer. Eu nem tinha noção de que eu também um dia haveria de passar por isso. E eu sofria muito. Eu queria ser a força dela, eu queria ser a vitalidade dela, eu queria ser a esperança dela. E foi no meio dessa realidade que Deus colocou no meu coração essa canção que se chama Amor Intercessor. Você vai entender por que essa canção se chama Amor Intercessor. O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloque em Deus o seu coração. Por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Liga para nós, se una nesse momento de oração que Deus preparou. Eu quero lembrar para você que essa noite é uma noite de louvor, de intercessão, de cura. E Deus tem algo de especial para nós.
Você pode ir colocando a sua intenção, participando conosco, tomando parte dessa noite que Deus quer nos dar como um presente. Liga para nós. Coloque aqui o seu pedido de oração, através desse telefone que eu vou dizer mais uma vez. 041 3221 6060. Tecle 1 e coloque a sua intenção para nós estarmos rezando juntos. O que pode estar acontecendo agora? Alguém precisa da minha oração. Em algum lugar de dor alguém chora. Coloque em Deus o seu coração. Vamos juntos. Por você que vive grande dor, por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus, que Ele possa te ouvir. Mais uma vez, por você que vive grande dor, canta comigo. Por você que vive grande dor, por você que vive a provação, por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, fica de pé, vamos juntos. Clama ao nosso Deus, que Ele possa te ouvir. Não há nada mais forte, não há nada mais forte que um amor intercessor. A compaixão me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça, que a força da oração todo mal desfaça. Não há nada mais forte que um amor intercessor. A compaixão me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça, e a força da oração todo mal desfaça. Abre bem as suas mãos, feche os seus olhos. Não olhe para os lados, não despece o seu coração. Nós cremos na força da oração, nós cremos no poder da palavra de Deus, nós cremos que Deus pode visitar o nosso coração nessa noite com uma graça muito especial. E parece ser isso mesmo o desejo do coração de Deus quando Ele nos atraiu até aqui, quando Ele colocou o seu coração em escuta nessa noite. Você que está agora parando, vindo de toda uma rotina, de tantos trabalhos, atividades, às vezes a gente tem tão pouco tempo para ouvir a Deus, para sentir a Deus, experimentar a força da palavra dEle, que tem uma unção transformadora. Reza a sua dor, seja ela qual for nessa noite. Fecha os olhos e se derrama. Faz como aquela mulher. Eu sei que você tem enfrentado muitas dificuldades, que você tem vivido muitas barreiras e obstáculos, mas nada disso é mais do que o que Deus tem reservado para você. Então feche os olhos e diz: Senhor, minha família vivendo um momento de dificuldade. Senhor, essa enfermidade que tem sido a razão de tantas lágrimas, de tanto sofrimento, de tantas dificuldades. Senhor, esse coração machucado, ferido, duras perdas, sofrimentos intensos. Visita o meu coração, diga para Jesus: visita o meu coração, Senhor. Como essa mulher cananeia, eu quero me agigantar na fé. Não, Senhor, eu não agirei com revolta, eu não agirei na impulsividade,
Eu não vou ser dominado pelas circunstâncias. Eu quero enfrentar as turbulências. Eu quero enfrentar essas sacudidas da vida como a possibilidade para eu enxergar tudo que tens reservado para mim. Toda a graça que tem reservada para mim. Ministra a força do Teu Espírito Santo, Senhor. Pessoas que estão sendo profundamente experimentadas pela unção da presença. A unção da presença. Ele disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E eu quero proclamar isso mais uma vez. Ele está aqui, no meio de nós, para receber as necessidades do seu coração, para receber o seu sofrimento, para receber as suas causas, sejam elas quais forem, para que seja derramado sobre nós a força transformadora do Espírito Santo. Filho, eu preciso te perguntar, você crê? Filho, você foi atraído até aqui, e eu preciso perguntar ao seu coração, você confia? Põe o teu coração nele. Esse casamento completamente desestabilizado, essas dificuldades que parecem fazer querer a gente sucumbir, desistir, desanimar, ministra a tua força sobre mim. Diga isso ao Senhor, usa das suas palavras, entra no mistério dessa noite que Deus preparou para nós e deixa Ele conduzir esse momento com a inspiração do seu coração. Por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, eu peço. Por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Vamos juntos. Por você que vive grande dor, por você que vive grande dor, eu rezo. Por você que vive a provação, por você que vive a provação, eu peço. Que tem pensado em desistir, por você que tem pensado em desistir, clama ao nosso Deus que Ele possa te ouvir. Ergue bem o seu braço. Não há nada mais forte que o amor. Não há nada mais forte que um amor intercessor. A compaixão me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal. Não há nada mais forte que um amor intercessor. Não há nada mais forte que um amor intercessor. A compaixão me fez assumir tua dor. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal desfaça. Ergue bem as suas mãos no alto. Que a força da oração todo mal desfaça. Que a força da oração Todo mal desfaça. Os irmãos que estão aqui conosco rezando, que vieram para essa noite de louvor, noite de adoração, noite de cura e libertação, estende mais ou menos a mão na direção da sua casa. Estende mais ou menos a mão na direção da sua casa. E nessas mãos estendidas põe todos os anseios do seu coração nessa noite. Eu sei que nós trazemos muitos corações com a gente. Deus vai inspirar o seu coração a rezar por algumas pessoas em particular, em especial. Clama o poder de Deus. Faz igual o servo do centurião, que à distância foi curado por Jesus.
O centurião que apresentou uma fé admirável, quando ele disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma palavra, apenas uma palavra, e o meu servo ficará curado. Proclama na fé: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, eu não sou digno de que entre em meu lar, em minha residência. Proferi, Senhor, uma palavra, apenas uma palavra tua, e a minha família será restaurada, e a minha casa vai ser transformada, e os enfermos serão curados, e muitos serão libertos, e muitos serão transformados pela unção do teu Espírito Santo. Apenas uma palavra, Senhor, apenas uma palavra, Senhor. Você que está em casa, se una a nós. Se una a nós. Abra suas mãos e vai estendendo sobre os cômodos da sua casa. E diga: Senhor, pode entrar. Que a unção da tua palavra tenha um lugar na minha casa. Pode entrar, Senhor Jesus. Que essa palavra se cumpra aqui no coração do meu lar, nas necessidades da minha família. Há pessoas que estão esperando grandes graças. Você esteve para perder a sua casa e as coisas estão se resolvendo. Deus está te dando a casa novamente, restituindo a dignidade da sua família por essa moradia. Pessoas que estão em busca de um trabalho, acredite, vai ser mais rápido do que você imagina. Vai ser mais rápido do que você imagina. Deus visitando o coração de muitas pessoas que estão desestabilizadas emocionalmente, depressão, estados de profunda tristeza e angústia. Jesus visitando o seu coração, minha irmã, e dizendo: grande é a tua fé, grande é a tua fé, e essa sentença de destruição está revogada. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal desfaça. Ergue os seus braços de intercessor. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal desfaça. Só em Deus, só em Deus, só em Deus a tua vida encontra A graça e a força da oração. todo mal desfaça. Atenção, meu irmão, eu quero fazer um pedido especial ao seu coração. Eu sei que você ouviu algumas palavras que nós assim definimos, palavras de maldição, palavras que deixaram você aprisionado a elas, numa sensação de tristeza, de angústias, de profunda depressão, pessoas que não acreditam mais em si mesmas, pessoas que se tornaram enfermas fisicamente, porque tudo começou por um coração ferido, um coração machucado. Eu quero revogar a força dessa palavra, invocando o nome do Senhor Jesus, proferindo sobre essa realidade o nome do Senhor Jesus. Nós sabemos o poder do nome do Senhor Jesus. Por isso, seja qual for essa palavra, pessoas que se deixaram aprisionar por essas palavras, situações de rotina, de repente até uma mãe que pode ter dito: minha filha, homem nenhum presta, minha filha, você não pode nunca se casar, e você acolheu isso e hoje você tem todos os entraves na vida amorosa, na vida afetiva. Foram palavras que você acolheu, ditas na impulsividade de um momento de raiva, de um momento de rancor e de mágoa.
mas foram palavras que não te fizeram bem. Eu quero revogar a força dessas palavras. Eu quero também clamar o poder de Deus, especialmente para pessoas que se veem escravas de um complexo de inferioridade. Você nunca conseguiu se ver capaz, se reerguer, superar esse estado que você se encontra. Muitas vezes você se sente inferior aos outros, menor que os outros, incapaz de desenvolver-se profissionalmente. E eu quero revogar essa sentença, porque de repente numa entrevista de trabalho disseram para você que você não tinha capacidade alguma. De repente o jeito que as coisas foram ditas, aquilo caiu mal no seu coração, e até hoje você se encontra fechada a sua vida profissional, nada consegue ir à frente, grandes entraves interiores. Mas Deus é capaz de mudar isso. Nós cremos no poder da cura interior. E é isso que eu estou clamando nessa noite, que nós vamos também continuar no momento de adoração. Eu que tenho um ministério de cura interior, eu quero visitar o seu coração por uma fecunda experiência de oração. O Senhor Jesus pode, filha. O Senhor Jesus pode. Ele é o Senhor da vida. Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. Querido, você que está me ouvindo, e você diz, mas o meu pai disse que eu não era capaz. Me desculpa dizer, mas a palavra de um Deus é mais do que toda a palavra de qualquer criatura. E é Deus revogando a força dessas palavras que aprisionaram você num trauma, numa sensação de profundo medo, de profunda angústia. Deixa Jesus curar você. Deixa Jesus visitar o seu coração. Muitos homens sendo libertos, muitas mulheres sendo completamente libertas nessa noite. Jesus visitando muitas pessoas que estavam tristes. Uma alegria que vem do Espírito Santo é capaz de fluir desse momento de bênção. Vai colocando isso bem diante de Deus. Bem diante de Deus. Diga, Senhor, eu não quero mais viver dessas tristezas. Eu não quero mais viver desse sentimento de angústia. Eu não quero mais viver do peso do meu passado. Eu não quero mais viver do peso dessas palavras negativas, dessas palavras de maldição que foram lançadas sobre mim, lançadas sobre a vida da minha família. E isso não tem mais poder sobre mim, porque eu estou invocando o teu nome, Jesus. Eu estou invocando a unção do teu nome, que é capaz de nos libertar de todos e quaisquer males. De todos e quaisquer males. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal desfaça. Ergue bem o seu braço. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Todo mal desfaça. Quero ouvir na ousadia o povo de Deus. Só em Deus a tua vida encontra e a força da oração. E a força da oração. Pode ser mais bonito, se agiganta na fé, vamos lá. Só em Deus a tua vida encontra a graça e a força da oração. Pode aplaudir o coração do nosso Deus. É uma noite abençoada que Ele preparou para nós. Aplaude com força, porque você sabe para quem são essas palmas. Para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E desde já eu convido você, continua com a gente, porque Deus ainda tem muita coisa bonita. Vamos ter um momento forte de adoração. E você que está em casa, querendo estar conosco, querendo participar conosco, tomar parte nessa noite, você pode ligar para nós.
e colocar a sua intenção. Nós vamos estar rezando durante todo o momento de adoração por você. Dever evangelizar a rede católica da igreja junto com você, rezando com você, assumindo com você as suas causas. Se torne um associado, envie o seu pedido de oração. 041 3221 6060. Tecle 1 e coloque no coração de Deus o seu pedido para essa noite. Deus abençoe. Aplauda o coração do nosso Deus.